Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Alexandre Siqueira e nesse vídeo eu vou te ensinar um dos grandes múltiplos do mercado financeiro. Se você investe no mercado de ações, muito provavelmente você já ouviu falar sobre a sigla, né, sobre o múltiplo PL. E o que é esse múltiplo PL? Como analisar esse múltiplo? Como interpretar ele e fazer ele jogar ao seu favor, né? Ele é um dos grandes múltiplos, pessoal, que grandes investidores utilizam para interpretar se um ativo ele está descontado ou não. Vamos ao vídeo, tá? Estamos aqui com o indicador PL. O que é o PL, né? Basicamente, PL é preço sobre o lucro por ação, tá, pessoal? Então eu tenho o preço como meu numerador e tenho o lucro por ação como meu denominador. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você encontrar esse múltiplo, né, que é o PL, e depois eu vou te ensinar como você interpretar esse múltiplo. Então vai ser duas etapas esse vídeo. Então, o primeiro ponto, né, o preço. O preço você adquire, né, através do mercado, tá? Então, aqui nós estamos com os múltiplos, né, os números aqui da Vale. A Vale está sendo negociada aqui quando eu peguei esses números aqui próximo de 62, 63 reais. Depois mais para frente a gente vai dar uma olhada. Então a gente tem aqui o múltiplo, né, o preço da Vale no numerador. Pode ser Vale, Petrobras, né? Enfim, aqui é só te mostrando como você pode identificar esse primeiro passo. Então o numerador, o preço, tá? O denominador é o lucro por ação. Então, eu preciso do lucro por ação. Então, qual que foi o lucro da Vale nos últimos 12 meses, né? Então, a gente teve aqui 48 bilhões, né? Então, é o número aqui que nós temos sobre a lucratividade da Vale nos últimos 12 meses. E qual que é o número de ação, né, que a Vale ela tem listada em bolsa? O número de ação, nós temos aqui, no número de ações, né, nós temos aqui 4 bilhões. Então, como que eu acho aqui o meu denominador? Basicamente, eu vou dividir o lucro líquido pelo número de ação. Logo, eu vou encontrar o meu LPA. Esse LPA é o lucro por ação, tá? Então, basicamente, para mim encontrar o meu PL, né, eu vou fazer a razão entre o preço sobre o lucro por ação. E o que quer dizer esse PL, né? Qual que é a interpretação que ele tem? O PL, pessoal, basicamente é um indicador que ele vai te mostrar em quanto tempo você vai recuperar o valor investido através de proventos. No caso aqui da Vale, está indicando que em 5,82 anos. Claro que aqui a gente tem algumas ressalvas. A primeira delas, né, se a lucratividade continuar constante, então o lucro tem que continuar constante, e claro também sobre o payout ali da empresa, se o payout for 100%. O que é o payout? Qual que é o percentual daquela lucratividade que é distribuída aos acionistas. Então, que de forma geral, nós temos o preço no numerador, o lucro por ação no denominador. Para encontrar esse lucro por ação, eu divido o lucro pela quantidade de ações, e aqui eu estou com o site do Fundamentos, que você consegue digitar aí no Google rapidamente e encontrar, e aí eu vou ter essa razão de 5,82. Mas qual que é o ponto? Esse 5,82 é bom ou é ruim? Como que eu vou saber se um papel ele está descontado ou não? Aí a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é entender qual que é o múltiplo que o Ibovespa está negociando. Então, vamos parte macro aqui. O Ibovespa, nesse momento, né, dia 4/10, está negociando aqui em 9,31. Então, o múltiplo do Ibovespa. Logo, nós temos que as ações da Vale estão descontadas em relação ao Ibovespa. Claro que essa é uma análise simplória, né? Tem várias variáveis para esse ativo estar descontado dessa forma, né? Mas aqui a gente consegue observar que está em 5,82 contra as ações da Vale em 9,31, né? Desculpa, o Ibovespa em 9,31 contra as ações da Vale em 5,82. E aí que é o pulo do gato. Como que eu faço para esse, né, 5,82 chegar nesses 9,81? Se a lucratividade continuar constante, ou seja, o meu denominador, né, o lucro por ação continuar constante, o meu numerador ele tem que subir.
né? Então, logo, para esses 5,82 converter para esses 9,31, o meu preço tem que subir. Então, logo eu tenho que as ações da Vale estão descontadas em relação ao Ibovespa. E aí eu faço o segundo estudo em relação ao setor, né? A Vale ela compõe um índice setorial IMAT. Então, se você digitar aí no seu home broker, né, no seu gráfico IMAT, você vai ter lá as ações da Vale. As ações da Vale não, o índice IMAT. Esse índice IMAT, pessoal, hoje ele está sendo negociado em 6,97. E lembra que as ações da Vale estão em 5,82? Logo, as ações da Vale estão sendo negociadas descontada em relação ao Ibov e em relação também ao IMAT. A Ibov ela tem um desconto maior, aos seus pares menor. Quais são os pares da Vale? Bradespar, CSN Mineração, outras empresas, né, do segmento de mineração de materiais de forma geral, né, que concorrem com a Vale ali diretamente ou indiretamente. Então, esses são os pares da Vale. Então, 6,97 o IMAT está sendo negociado. Tá? Então, a Vale ela tem um desconto maior em relação ao Ibov, mas em relação ao próprio setor, não tão grande assim. E aí, qual que é o terceiro passo, o terceiro pilar? Eu fazer o comparativo das ações da Vale contra as ações da Vale. Quando eu pego a média, né, dos últimos 10 anos, eu observo que o PL da Vale é em 11,94. Hoje está sendo negociado em 5,82. Então, eu tenho um ponto positivo contra o índice, Vale versus índice descontado, Vale versus o índice setorial descontado, Vale versus Vale descontado. Então, aqui eu venho com uma linha, poxa, então aqui eu tenho um sinal verde, tenho 3 sinais verdes, Ibovespa, setorial e o próprio ativo, 3 sinais verdes. Claro que eu tenho que entender a conjuntura do negócio. Por que ela está tão descontada assim? O que está acontecendo? Poxa, né? Então eu tenho que entender, será que eu tive nesses últimos 12 meses uma lucratividade que não veio, né, da atividade operacional dela? Aí entra em uma outra análise que eu tenho que verificar a DRE dela, né, se foi resultado financeiro através das atividades operacionais ou através das atividades financeiras, se foi uma lucratividade sazonal ou não, né? Então um resultado eventual ou não recorrente, né, que se fala dentro do relatório. Então toda essa análise é interessante para mim entender esse PL conseguir, né, de forma, né, ser assertivo da melhor forma. Então, positivo Ibov, positivo setorial, positivo ativo contra ativo. Isso você consegue fazer em qualquer ativo da bolsa, tá? Você precisa apenas de 2 sites. Aqui eu utilizei 3 sites. Fundamentos, Investor 10, que é esse site que você consegue pegar a média. Você consegue fazer também, mas aqui já tem de forma consolidada para você. E o terceiro é o Oceans 14, que eu vou deixar os 3 sites aqui na descrição, até que você consegue ver o retroativo ali, né? Consegue ver de forma geral. Agora, se você tiver acesso a plataformas mais sofisticadas, você pode utilizar a Economática também, que é uma grande plataforma para você fazer esse tipo de pesquisa com os dados consolidados. E aí, qual que é o terceiro ponto? Né? O preço, ele importa muito. Aqui eu tenho 3 faixas. A Vale atualmente em 62,48. A Vale em uma região de suporte. Se você acompanha o canal, você vai saber o que é uma região de suporte. A Vale em uma região de resistência, né? Aqui em 70,36. E a Vale aqui próximo às médias, em 63,27. O que a gente observa? Né? Que o mercado tende a comprar o ativo em preços estratégicos, e nesses preços é onde a gente tem o maior desconto quando a gente utiliza o indicador PL. Aqui eu trouxe para vocês 3 faixas de preço, resistência, intermédio do canal e suporte. E o que a gente observa? Né? Quando a gente está lá em 56, Vale a 56,57, a Vale está negociando um PL de 5,21. Descontado, muito mais descontado em relação ao setor e muito mais descontado em relação ao Ibov. 33% em relação ao setor e 78,69% em relação ao Ibov. E esse tipo de estudo, pessoal, é interessante também para você tomar decisão, né? Para você entender o preço que você está comprando, se é um preço legal ou se não é um preço legal, tá?
Então, só trouxe aqui a mérito informativo mesmo aqui para vocês. E por fim, o que é o PL? Resumindo aqui a aula, o PL ele é um múltiplo que ele é composto pelo preço no numerador, no denominador lucro por ação. O PL, né, qual que é a interpretação dele? Basicamente é em quanto tempo que o investidor vai recuperar o valor investido através de proventos. Alguns métodos, né, uma forma de você identificar se aquele ativo está descontado ou não, mas claro que esse método é simplório, ele é bem superficial porque você tem que aprofundar mais, mas é o primeiro ponto ali, o ponto de partida para você ter alguns sinais verdes naquele ativo, né, e levar ele à frente ou não. Comparar ele com o Ibov, comparar ele com o setor, comparar ele com ele mesmo em relação à média histórica dele. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e grande abraço.